E aí, mano? Guardar aí. Guardar ela entrar aí. Tô guardando. O Alex apareceu. Opa. Eu preciso. Oi, Olá, Marcela, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por atender aí o nosso pedido. Que isso? Obrigada pelo É, convite. nada, a gente que agradece. Então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, mais uma vez, o, a sua disponibilidade, né, em atender a gente e a gente conversar um pouco sobre o futebol. A gente do bate-bola inglês tem até você como uma das nossas referências no futebol, com a apresentação, a gente sempre segue você. E a gente fica muito feliz de poder contar com você, né, nesse período aí de pandemia, onde que a gente está tendo que se reinventar, fazer algumas lives para passar conteúdo para os nossos seguidores. Sim, claro. Obrigada pelo convite. Eu tô aqui no meio com duas crianças e um desenho na minha frente, Não, sem porque problema. eu tenho que ficar com eles agora. O Andrei acabou de entrar também em um podcast, e aí a gente está se dividindo agora. Não, sem problema, sem problema. Eu vou tentar ser um pouco rápido também, até para não tomar muito do seu tempo, né? Porque a gente sabe a necessidade que você tem com as crianças aí. Então, a gente, mais ou menos umas opiniões sobre o futebol e a gente poder bater um papo bem rápido aí Tá, e já sobre quero isso, saber, tá? vocês estão ansiosos para a volta da Premier League? Oh, com certeza. A gente estava contando os dias de quanto tempo não tinha Premier League. Agora a gente já está fazendo ao contrário. Quanto tempo falta para voltar à Premier League lá na Quanto Paz? tempo já está sem Premier League? O português que voltou hoje foram 84, eu acho. 84 dias. É, a Premier League foram uns 60 e poucos dias, se eu não me engano. Eu não sei precisamente, mas foram mais de 60 dias sem Tá, Premier League. Ficou muito tá. tempo parado. Mas, assim, conta pra gente como é que começou essa ideia de você trabalhar na televisão, trabalhar com esporte, trabalhar com o futebol. Eu falo que eu não escolhi ser jornalista esportiva, foi o esporte que me escolheu. E foi uma coisa que aconteceu mesmo. Eu entrei na faculdade de jornalismo, eu achava que eu ia seguir um jornalismo, inclusive político,
porque era a Uhum. área que eu mais estudava e mais lia, mas eu sempre fui muito ligada ao esporte, mas por torcer, por gostar. Não era uma coisa assim que eu entrava, que eu foquei, que eu entrei na faculdade pensando nisso. Só que quando eu estava no Uhum. segundo período, ainda no começo da faculdade, eu comecei a estagiar com jornalismo esportivo. E se você vai começar a estagiar no jornalismo esportivo, pode esquecer, porque você vai se apaixonar por ele. Se você gosta, se você já tem algum pé ali, você já se interessa pelo assunto, aí não tem jeito. E foi o que aconteceu comigo. Eu me apaixonei completamente pelo jornalismo esportivo. Eu passei pelas redações da TV Asa Branca, que é uma afiliada da Rede Globo lá no interior de Pernambuco, em Caruaru. Fiz jornalismo geral lá, fiz Band News, que era jornalismo geral. Trabalhei na Globo Nordeste com o jornalismo geral também. Trabalhei no SBT aqui em São Paulo. Mas sempre que tinha qualquer coisa de jornalismo esportivo, eu tentava me escalar, eu tentava me organizar para estar presente. Para ir, era sempre, faltou um repórter de esporte no Globo Esporte. Eu, opa, posso ir, estou aqui, estou pronta. Já fiz isso. E aí eu acabei indo buscar essa oportunidade depois de ter começado como estagiária. Eu comecei na Band, lá no Recife, como estagiária, e aí depois Band News, depois TV Asa Branca, Globo Nordeste, SBT aqui em São Paulo, e depois que eu fui para ESPN, o Trajano, eu mandei uma vez um DVD para eles, eles estavam precisando de apresentadora, não era repórter, e eu comecei como Uhum. apresentadora na ESPN, depois virei repórter, que era algo que eu tinha muita, mas muita saudade, muita vontade de voltar a campo, e a campo que eu falo não é o campo de futebol, mas a campo da reportagem, Uhum. sair para a rua. E aí depois eu. Isso vai fazer 10 anos agora que eu tô na ESPN e é um sonho. Eu digo que é um sonho que todos os dias eu realizo um pouco. Ah, legal. Outra pergunta: qual a importância das mulheres hoje nessa parte esportiva? Falando um pouco do futebol, né? Porque antigamente a gente via que as mulheres não tinham muito espaço no jornalismo esportivo, e hoje a gente vê grandes apresentadoras, grandes repórteres, mulheres, né? Qual a importância disso tudo? E quando vocês viram que vocês estavam ganhando bastante espaço no esporte, vocês viram que vocês podiam entrar nessa área, que no começo era uma área muito restrita, né? A gente sabe, por uma série de motivos. E quando você achou que você viu que as mulheres poderiam entrar, que elas iam ganhar o espaço, e o espaço que hoje que elas estão ganhando é um espaço absurdo. A gente vê várias mulheres aí como apresentadoras, como repórteres, como âncoras de programas esportivos. Quando que você viu que as mulheres realmente chegaram para ficar no esporte? Na verdade, eu sempre achei que que agora tem um número maior de mulheres, mas eu sempre Uhum, achei que a gente ia chegar lá. Porque se eu não acreditasse nisso, quem é que ia acreditar, né? Eu estava ali exatamente. para. Primeiro, eu entrei porque outras mulheres já tinham aberto as portas para mim. Então, eu cheguei lá nos treinos, quando eu comecei a fazer treino, a fazer entrevista, a estar nesse meio, eu fiz olhando também outras mulheres, me inspirando em outras mulheres que já estavam ali. Só que com o tempo, e ainda bem, as mulheres elas foram aumentando nesse número, eu acho por isso. Porque uma Uhum, mulher, ela consegue trazer outras, ela consegue influenciar. Eu não sei nem se influenciar, mas pelo menos dar o recado para outras mulheres que sim, é possível, que elas podem fazer o que elas querem. A gente ainda, na minha geração, quando a gente nasce, a gente ainda tem que se provar muitas vezes. E a gente tem que se provar como a nossa vontade. Nem sempre a nossa vontade consegue ser respeitada. Ainda é assim na minha geração. Quando a entendi. gente fala assim, porque hoje em dia é diferente, as mulheres fazem o que querem. Elas podem fazer o que querem, nem sempre elas fazem, Sim, porque com muitas certeza. vezes elas não se sentem encorajadas a fazer isso. Às vezes elas não querem dar esse passo, às vezes Uhum. elas se sentem inseguras de dar esse passo porque ficam com medo do que a pessoa que está do lado dela vai olhar e vai pensar.
Uhum, Então, assim, quando eu entrei, eu não pensava muito nisso. Eu comecei a uhum, imaginar como era e todas as dificuldades e como seria difícil quando eu já estava lá dentro. Talvez se antes eu tivesse racionalizado que o negócio é complicado, é difícil, que eu precisaria abrir algumas portas, talvez eu não entrasse, talvez eu não fosse de corpo e entendi. alma, de coração nessa história. Mas quando eu já estava lá dentro, aí eu me senti na obrigação de não poder desistir. Eu sempre falo assim, em todas as entrevistas, as pessoas perguntam assim, no começo você pensou em desistir? Eu pensei em desistir muitas vezes. Às vezes eu chegava Uhum, em casa depois de um jogo e depois de ter passado por momentos complicados em jogos de futebol, por exemplo, e aí eu falava assim, não quero, não vou passar por isso, não preciso passar por isso. Eu lembro que uma vez eu estava num jogo de futebol que o meu irmão estava na arquibancada, era um jogo lá nos Aflitos, e eu vi tudo e mais um pouco. Eu fiquei imaginando o meu irmão ouvindo tudo aquilo que a torcida estava falando de uhum, mim. E aí aquilo foi me fazendo muito mal, e aí eu chegava em casa e pensava, por que eu tenho que passar por isso? E ao mesmo tempo que eu pensava, por que eu tenho que passar por isso, eu comecei a entender que eu tinha que passar por aquilo, para que outras mulheres que viessem depois de mim não precisassem mais passar por isso. Que eu sim. precisava passar por aquilo para mostrar que a gente sim é muito maior do que tudo e todas as críticas e todas as dificuldades. É claro que a gente tem dificuldade, é claro que a gente passa, mas os homens também passam, sabe? E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu preciso ser mais forte do que isso. Eu preciso estar acima dessas dificuldades. E eu acho que eu consegui fazer isso muito bem. Hoje em dia, quando chegam jornalistas que acabaram de se formar, ou algumas meninas que estão na faculdade, e elas falam assim: olha, Marcela, eu me inspiro em você e em outras mulheres que estão no jornalismo, eu fico muito feliz. Porque se eu conseguir influenciar uma mulher que seja a entrar num meio que ela queria, mas talvez não tivesse coragem, tá tudo certo. Para mim já valeu. Entendi. Que bom, é uma história muito bonita, porque a gente sabe não só nessa área esportiva, o quanto as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Então, assim, a gente conhece essa situação que você passou e a gente sabe que é uma situação ainda muito delicada no nosso país. É muito complicado mesmo. O Marcelo Henrique pergunta se que queria ver você narrando alguma vez. Você tem pretensão de narrar futebol? Eu não tenho esse talento. Eu acho muito legal as mulheres que se propõem a narrar. Eu queria que outras mulheres e mais mulheres elas conseguissem e se candidatassem a isso. E eu gosto de ouvir, muitas vezes eu vejo homens falando assim: ah, mulher narrando não funciona. Ah, não funciona porque muitas vezes a gente está culturalmente ouvindo homens e a gente talvez não abra o Sim. coração e o ouvido para ouvir mulheres narrando. Eu gosto muito da Luciana Mariano, que é a narradora que a gente tem lá na Uhum. ESPN. Eu gosto muito dela. Na Copa do Mundo, eu ouvi narrações femininas. Foi muito Sim. legal. É diferente? Claro que é. Mas se a gente não colocar o diferente como algo positivo, a gente nunca vai se acostumar com isso. A gente sempre vai falar, eu não gosto. Não gosta, mas você não deu nenhuma oportunidade para gostar daquilo, sabe? Às vezes é só o estranhamento Exatamente. inicial. Calma, vamos ver o conteúdo, vamos ver como se sai. E todas as mulheres que narraram, que eu vi, tinham muito conteúdo esportivo. Ah, legal. Agora deixa eu entrar na parte do futebol. Lá na Inglaterra, a gente verifica na própria Europa também, mas mais na Inglaterra, a gente vê que o campeonato feminino ele é tratado como se fosse o campeonato masculino. Ele disputa todas as competições possíveis, tem Champions League, tem o campeonato nacional, tem as Copas. E aqui no Brasil a gente não vê esse investimento no futebol feminino. Hoje a gente vê as jogadoras brasileiras, normalmente elas jogam fora do país. A maioria não quer ficar por aqui por causa do investimento que é feito no país, que é quase zero. Então, assim, o que você acha que falta para o Brasil se igualar aos times europeus, principalmente na Inglaterra, que tem todos os campeonatos de acordo com o masculino, tem o feminino aqui no Brasil? O que falta para isso começar aqui no Brasil? É só simplesmente cultura? Não sei se é cultura. É também. Mas eu acho que existe um ciclo bem vicioso em relação ao futebol feminino, que a gente tenta mudar há muitos anos e eu acho que, quem sabe, a gente vai conseguir.
Eu acho que existe um ciclo vicioso em relação a patrocínios que falam a gente não patrocina da mesma maneira porque também não tem a mesma visibilidade. Aí a imprensa, quando a gente chega na imprensa, a gente não consegue também sempre estar presente porque não tem a mesma audiência e a gente não consegue patrocínios em relação a isso. Só que de alguma forma alguém vai ter que começar. Só que eu acho que começou. Eu acho que começou e eu acho que a gente tem que, não pode é parar de surfar na onda quando ela vem. E ela já veio, algumas ondas já vieram de futebol feminino. A gente, em Olimpíada, a gente abraça muito o futebol feminino. Sim. E eu acho que depois disso a gente consegue aproveitar de alguma forma. Na última Copa do Mundo foi incrível, Sim. realmente, como as pessoas assistiram a Copa do Mundo e elas começaram a encarar aquilo como uma coisa legal, porque é muito legal o futebol feminino. E a gente viu, querendo ou não, a CBF investir em um futebol que a gente não via, investimentos que a gente não via de jeito nenhum. E a gente começou a ver também algumas atletas que começaram a vir para o Brasil. Então a gente tem um Corinthians com um time forte, um Flamengo não, que não liga muito para o futebol feminino, mas a gente começa a ver alguns times se fortalecendo o futebol feminino. Eu quero acreditar que isso é uma onda que veio para ficar, assim, que cada vez mais a gente está crescendo em relação a isso e que a gente está vendo sim atletas chegando e voltando para o Brasil, voltando para ficar por aqui. Mas claro que a gente tem muito o que crescer. E eu acho que quando a CBF ela começa a investir no futebol feminino, a gente começa a ver crianças se espelhando em jogadoras de futebol, a gente começa a ver escolas e meninas jogando futebol sem o estranhamento que existia há alguns anos, e tudo isso vai crescendo. Então, eu acho que daqui a uns 10, 15 anos a gente começa a colher frutos e frutos verdadeiros de um futebol feminino. Não quero ser poliana, não quero dizer que sim, vai ser maravilhoso, a gente vai estar igual jogando futebol feminino, ou vai estar o futebol feminino igual ao futebol masculino. Isso vai ser muito difícil. Mas eu acho sim que a gente já consegue colher um pouquinho do que se plantou há uns 8, 10 anos. Entendi. A gente já viu, como você citou, na própria Copa do Mundo, eu vi companhias, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, as empresas parando, igual como se fosse a Copa do Mundo masculina, deixando as pessoas assistirem o campeonato, entendeu? O horário do jogo do Brasil parava, como se fosse masculino, e deixava as pessoas assistirem igualmente, entendeu? Então isso eu achei legal e foi aquilo que você falou, já é o início, entendeu? Tudo precisa de um pontapé inicial. Então, assim, infelizmente a gente, quer dizer, na verdade, felizmente a gente tem a Marta, tá? Mas infelizmente a gente não tem aquela questão da influência dela, da CBF usar a imagem da Marta para influenciar outras pessoas, botar o futebol feminino no mercado, entendeu? Eu acho que faltou isso um pouco da CBF, usar a Marta, esse ícone que a gente tem, para incentivar ainda mais o futebol feminino no Brasil. Eu acho que isso, a Marta é uma grande marca para o Brasil e poderia investir mais no futebol feminino influenciado pela Marta, entendeu? Não só a Marta, a gente tem várias ótimas jogadoras, a Formiga também, entendeu? Foi uma grande jogadora. Eu acho que o Brasil pecou muito nessa questão e eu acho que eles precisam voltar atrás, ver que o futebol feminino ele dá resultado, entendeu? Vê em outros países, na própria Inglaterra, dá resultado, tem todos os campeonatos possíveis, premiações possíveis, então, assim, existe o resultado, só falta o investimento. Outra coisa, Marcela, o que acontece? Eu queria te fazer uma pergunta para você. A Premier League é o melhor campeonato nacional do mundo hoje? Na sua opinião? Eu gosto muito da Premier League. Eu gosto muito de assistir a Premier League porque quase todos os jogos são bons. É difícil a gente assistir a um jogo de Premier League e falar assim, não foi bom, sabe? E a gente tem mais isso de um jogo que não foi tão legal na Bundesliga, no próprio campeonato português, no próprio campeonato espanhol, no italiano. A Premier League, uma rodada, né, com seus jogos, seus 10 jogos. Quantos jogos você vai dizer assim, serve para nada, é ruim, não vou aproveitar nada dessa partida? Talvez pouco, assim,
2, dependendo de como está no nível, como é que está a tabela de classificação. É difícil, então é muito legal. E assim, tirando esse ano que o Liverpool voou muito, você sempre tem um campeonato muito acirrado, não só no título, mas dos times que vão para os campeonatos europeus e também ali na parte de baixo, dos times que estão tentando escapar do rebaixamento. E todo ano, tá, nos últimos anos tudo bem, a gente viu realmente o Manchester City e um Liverpool brigando muito perto. Mas a gente teve um momento em que o Chelsea ganhava absolutamente tudo. E aí chega o Chelsea na temporada seguinte, a gente, olha, o Chelsea vem com tudo. Aí o Chelsea já começa a temporada perdendo e a gente, como assim? O que é que tá acontecendo? E lá vem o Manchester City correndo, sabe? Vindo com tudo. E daqui a pouco lá vem o Liverpool do Klopp, depois de um tempo de maturação com aquele treinador. E tem uma coisa muito legal que me atrai muito em Premier League, é o tempo dos treinadores. O tempo que eles ficam, né? O tempo que a gente consegue ver um trabalho se solidificando. Isso é muito interessante para quem gosta de futebol, porque a gente consegue enxergar exatamente como é aquele treinador. Muitas vezes a gente consegue enxergar treinadores aqui no Brasil, mas treinadores que estão no top que já ganharam títulos, porque eles ficam naquele clube durante algum tempo e a gente começa a entender um pouco do estilo daquele treinador. E na Premier League, não. Na Premier League, a gente consegue conhecer os treinadores porque eles acabam ficando muito tempo nos seus clubes, mesmo sem título. Então, assim, eu tenho maravilhas para falar de Premier League, além da quantidade de torcedores, além da alegria da torcida. Eu tenho um time que é o Arsenal e eu torço e eu gosto muito do Arsenal, então eu acompanho. Então, para mim, sim. Para mim, eu colocaria ali o Campeonato Espanhol perto, mas a Premier League ainda um tiquinho acima, assim, pelo menos da maneira que eu gosto de ver futebol. Ah, legal. E assim, é bom que a Premier League ela também está se renovando na questão dos treinadores, né? Aquilo que você falou. Ela espera o tempo do treinador. Então, assim, a gente vê um Chelsea hoje com Lampard, a gente vê o Manchester United com o Solskjaer, o Arsenal agora com o Arteta, agora o Manchester City entrando numa fase final com o Guardiola. Então, assim, a gente vê as oportunidades dos treinadores chegando na Premier League. E assim, como é que você acha que vai ser... Só falta um jogo mais aberto. Tá falando aqui, tá dizendo que é muito robótico o jogo da Premier League. Tudo bem, ele acha. Eu acho que depende muito do treinador. E em relação, assim, o Lampard, por exemplo, eu fico pensando, imagina um ídolo do teu time chegando e perdendo, e depois de um tempo você dando tchau. E a gente pode dar um exemplo de se comparar com o São Paulo, por exemplo, com o Rogério Ceni. Teve um momento que eu falei assim, será, hein, que o Lampard não vai dar certo? Será que... E aí que a diretoria também não vai ter paciência? E aí ele começou de uma para outra, assim, rapidinho. Ele começou a se organizar, começou a organizar o time, começou a dar resultado. Então, assim, eu acho isso um pouco diferente, assim, aqui do Brasil. E o João Gustavo está dizendo que parece que eles não erram. E sem poder contratar, né? O Chelsea não pôde contratar na última janela, né? Então ele teve que se virar mais ainda com Verdade. isso. E aí e conseguiu encontrar, né, na base. Mas tudo Exatamente. bem também, que base, né? Aí a gente vê também um Sheffield United chegando, um Wolverhampton chegando também, e o Wolverhampton também nas quartas de final de uma Liga Europa, que o Arsenal já saiu. Então, assim, você vê que os times ingleses realmente são competitivos na Europa, não só no campeonato inglês, né, mas na Europa também eles se tornam muito competitivos. A gente viu a última final europeia, tanto na Europa League quanto na Champions League, os quatro clubes ingleses chegando nas finais, né? Então, assim, mostra a competitividade do futebol inglês. Como é que você acha que vai voltar pós-pandemia o futebol, não só inglês, como o futebol como um todo? Porque, assim, eu acredito que os clubes sem a torcida vão arrecadar menos, né? E aí muita gente se fala muito em política de troca, vai ter muita troca, não vai ter muita compra, não vai ter compra daqueles valores exorbitantes que normalmente são vendidos os jogadores. Como é que você acha que vai ser essa volta aí de campeonato pós-pandemia? Vai ser. Então, tem muita gente que fala assim, vai ser complicado. Vai ser complicado, mas eu acho que vai ser uma adaptação
ao que eu acho que deveria ser o futebol. Eu acho assim, e isso não é só futebol, que os esportes eles precisam estar em patamares financeiros mais de acordo com a realidade. Eu acho que as pessoas gostam até de falar assim, esse é o atleta mais bem pago, olha quanto ele ganha. Esse aqui é o clube mais rico. Eu acho que as pessoas gostam de falar isso, assim. E aí taca um valor exorbitante que você fala, meu Deus, que isso? Como assim? Assim, você não consegue entender exatamente como é que aquilo começa a acontecer, começa a virar uma coisa tão grande e tão enorme. Mas são realmente, assim, são marcas globais que você não tem como tirar o valor delas. Certo? Então, assim, vamos falar de um Barcelona, é um Barcelona que o mundo inteiro conhece, de jogadores que o mundo inteiro conhece. Então, tudo bem que você tenha um ou outro atleta com esse valor. Mas depois de uma pandemia, tudo vai mudar. Absolutamente tudo, tudo, tudo. A economia vai mudar, o futebol vai mudar, porque não tem. Primeiro, você não consegue fazer a economia girar da maneira como girava antes, você não consegue ter aqueles torcedores ali, você consegue ver uma população que está muito mais preocupada agora em sobreviver, e aí eu não falo só em se sobreviver em relação à pandemia, mas sobreviver em relação aos seus próprios insumos, a não passar fome, a começar a organizar novamente o seu orçamento de casa. Então, tudo isso vai mudar. Mas eu acho que isso não é motivo de desespero. Eu acho que isso é motivo de uma adaptação também para o futebol. E eu acho que a gente vai conseguir aprender a viver dessa maneira, com um futebol com patamares um pouco mais abaixo, ainda exorbitantes, porque não tem como ser diferente disso, mas um pouco mais abaixo. Então, assim, eu não sei se é um momento de um sofrimento tão grande assim, mas um momento de uma adaptação de todos. Quem conseguir ter um pouco mais de criatividade, de inspiração, de segurança financeira anteriormente também, de pés no chão, e conseguir fazer esse equilíbrio, vai conseguir se sair melhor. É verdade. Então depende muito de administradores também, de resultados em campo, que também é uma coisa que já vinha de antes. Mas eu não acho que precisa ser tão sofrido assim. É uma adaptação que a gente vai conseguir viver e o futebol vai sobreviver de uma maneira normal, um pouco menos de dinheiro. Agora, o que mais me preocupa são os clubes que têm menos dinheiro. Aí sim, aí precisa de ajuda das federações. A CBF fez muito isso agora nos clubes de Série C, vai ter que ter ajuda em clubes de Série B, a gente vai ter que ter cartolas, e aí vai ter que ser uma torcida que vai ter de entender que o momento é de cartola e cartolas que se preocupem com essa parte financeira irresponsável, precisa ter cartolas e cartolas responsáveis neste momento. Então, assim, dos clubes tops, eu acho que beleza, eles vão seguir em frente. Os clubes que têm menos dinheiro vão precisar da ajuda e é isso que vai ter que acontecer em todos os países. As suas confederações vão ter de ajudar, as federações vão ter de ajudar esses clubes. Entendi. Você falou que você torce para o Arsenal. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Pro Náutico primeiro. Pro Náutico primeiro, então vamos lá. O Náutico primeiro e depois o Arsenal. Time, pro Náutico em primeiro lugar. Então vamos lá. O Martinelli. O que você achou do Martinelli? Você achou que ele já ia chegar no Arsenal sendo esse estouro que ele é? Nada. Porque eu acho que, assim, que ninguém acreditava. Assim, por mais que as pessoas... A gente escute pessoas que acompanhavam ele no Ituano, dizendo que ele já estava sendo preparado para ser vendido para a Europa, por isso ele não foi vendido para nenhum time do Brasil. Tinham clubes do Brasil, Flamengo, Palmeiras, atrás dele, mas não, ele foi para o Arsenal, ele foi para a Europa, e logo na primeira convocação para o pré-olímpico, ele não foi liberado pelo Arsenal, pelo que ele estava jogando no Arsenal. Parece que o pessoal lá dentro da CBF até ficou chateado, porque parece que o Edu prometeu que liberaria o Martinelli, mas do jeito que foi, a explosão do Martinelli do Arsenal não tinha como ele liberar, até por pressão da torcida do Arsenal mesmo, de não liberar ele. Não sei se você chegou a acompanhar o final do Campeonato Paulista aí com o Martinelli jogando. Já era para criar uma expectativa do Martinelli jogar isso tudo no Arsenal ou não? Era para ele ser emprestado, como normalmente os clubes fazem, e aí depois traz ele de volta e começa a lançar ele no profissional? Foi realmente uma sei lá, eu não sei nem a palavra que usar,
em questão do Martinelli, realmente foi uma surpresa, vamos botar assim, o Martinelli? Ele, assim, tudo bem. Para ele ser o que ele é hoje, do tamanho que ele já é hoje, sim, eu acho que ele foi uma surpresa. Até porque, assim, se você fosse pensar nos meninos que chegaram lá e que tinham expectativa muito maior, a gente pode falar do Vinícius Júnior, por exemplo. Tinha uma expectativa muito grande em relação a ele, até muito maior do que o do Martinelli. E aí, assim, eu não sei se a gente consegue fazer comparações, porque também são clubes diferentes, são campeonatos diferentes, então, tá, é difícil, né? É difícil falar em relação ao time. O Martinelli se falava muito já dele, assim, já se falava que ele era um jogadorzaço, já se falava. Mas ninguém tinha essa gana gigante em cima do Martinelli. Tinha, assim, o Edu, ele sabia. E ele sabia, e ele bateu o pé e falou, não, ele vai vir aqui pro Arsenal. Mas eu acho que ninguém tinha essa expectativa tão grande, não. E o Martinelli tem uma tranquilidade. Assim, ele vestiu a camisa e beleza, parecia que ele estava no Ituano ainda. Assim, ele não sentiu, estava na Europa, se adaptou. Eu fiquei assim, logo quando a gente começou a assistir aos jogos, eu falava, meu pai, eu vi até um pouco do Gabriel Jesus, logo quando o Gabriel Jesus chegou no Sim, City, sim, sim. que ele Eu lembrei a mesma coisa. ele era muito tranquilo e ele agia de uma maneira muito, eu falava até blasé. Eu falava, olha só como é que pode, né? E o Gabriel Jesus tinha isso porque ele também já tinha vestido a camisa da seleção brasileira e beleza. Quando ele saiu da base pro profissional do Palmeiras, ele também. Tô aqui, tranquilão, não sei o que, ele era bem novinho e beleza. Então eu falava assim, olha, o Martinelli, ele tem a tranquilidade que eu vi no Gabriel Jesus. Vai bem. Aí foram os primeiros jogos, beleza. Mas é claro que ele foi uma grata surpresa, assim. É claro que ele foi mais do que se esperava dele. E eu acho que ele ainda vai crescer muito. Ele vai crescer muito, porque a gente pode imaginar, assim, que ele ainda está se adaptando ao futebol europeu. Ele ainda está se adaptando a absolutamente tudo, né? Faz muito pouco tempo. Então, eu acho que ele ainda vai crescer muito. A gente já sabia que ele tinha um grande potencial, mas eu não achava que ia ser tão rápido assim, não. Eu acho que ninguém achava que seria tão rápido assim. O Lucas, acho que é Carré, não sei como é que é o nome dele aqui. Ele pergunta, é uma pergunta que eu sempre faço também da questão da seleção inglesa, tá? Eu acho que a seleção inglesa ela carrega um peso igual da seleção argentina, de há muito tempo não ganhar nada, entendeu? Ter seleções boas e, assim, a seleção argentina chegou na final da Copa do Mundo aqui no Brasil, a seleção inglesa chegou na semifinal da última Copa na Rússia, mas, assim, há muito tempo eles não ganham nada. O que a seleção inglesa precisa fazer para voltar a ganhar? Eu sei que tem a seleção inglesa, a gente que acompanha o futebol inglês, a gente vê, o mundo está muito globalizado, a seleção inglesa é boa, entendeu? Mas por que não ganha? Eu também eu não consigo muito entender isso. O que é que falta? Porque, assim, você pensar em renovação, tem. Você vê uma renovação, né, da seleção, você vê novos atletas chegando e bons. Mas, assim, eu acho que eu não consigo ter essa ideia, assim, exatamente o que é que acontece. Não consigo fazer essa análise, mas acho que o peso do há muito tempo não se ganha nada é uma coisa que se leva, é uma coisa que dificulta muito, mas são bons atletas que acabam encontrando seleções melhores pela frente. Eu acho que é o acaso, porque, assim, se a gente for pensar em investimento, tem. Se a gente for pensar em renovação, tem. Bons jogadores? Tem. Um melhor treinador? Você consegue me falar se poderia mudar um treinador? Se ele pode ser um outro? Não sei. Não consigo, assim, não consigo dizer assim, é um time que não funciona porque não tem um esquema tático definido. Tem. Né? Não sei, simplesmente são jogos que não acontecem. É verdade. E, assim, eu acho que a escolha do Southgate foi até boa, porque, assim, a Inglaterra está no momento de renovação, né? E ele veio das categorias de base, ele era treinador da base da Inglaterra. Então, a maioria desses jogadores que estão subindo hoje, que hoje estão no profissional, treinaram com ele na base. Então, eu acho que foi uma ideia muito boa da seleção inglesa de subir os jovens jogadores e aí, em paralelo, já subir com o Southgate, né? Também.
Exatamente. Então, assim, quando eu penso em planejamento, eu não vejo essa falta de planejamento. Tem o Cadu, ele tá aqui, cadê ele aqui? O Cadu Prata tá dizendo assim, ó. Não, é o GB Colome, tá dizendo. Falta para a Inglaterra. Trabalho de base, mas com constância nas convocações. Um goleiro essa classe, ideia clara de jogo, mas Eddie Howe no comando. Eu acho assim, ó, trabalho de base tem. Constância nas convocações, talvez, realmente é algo que a gente pode comentar. Goleiro extra classe te deixa a desejar? Não sei. Ideia clara de jogo, eu acho que tem. Então, não sei. O Cadu Prado está dizendo, seleção deles é boa, mas seleção boa não ganha Copa, tem que ser excelente. Pode ser. Pode ser isso também. Pode. Mas é tiro curto, né? Pode ser que ganhe até com uma seleção mais ou menos, né? Vi a Croácia aí que chegou na final com uma seleção mais ou menos. Não era a seleção, eu acho que ninguém apostaria na Croácia chegando numa final. Então, assim, eu acho que uma também, competição, né, de tiro curto. Eu acho que uma competição de tiro curto. Tem muito de clima, do clima que você encontra naquela seleção, né? Da maneira exatamente, como junta o ambiente. Todo mundo, né? Tem isso também. E você apostaria na Inglaterra campeã da Eurocopa? Da próxima? Seria esse ano? Agora tá dizendo assim, o Pickford entrega umas paçocas das boas. Não, ele entrega. Eu também não gosto do Pickford. Tá vindo esse goleiro aí do United agora? Não dá para confiar nele? Para mim dá. Eu não confiaria muito no Pickford. Eu não confio. Entrega umas paçocas é bom. Mas você acha que a Inglaterra tem rivalidade entre os clubes ingleses que atrapalha o desempenho? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que a rivalidade não atrapalha, não. Pelo contrário, eu acho que une mais eles, entendeu? Porque eles são amigos ali. Eu acho que quando chega na seleção, ali todo mundo quer defender a sua bandeira. Todo mundo quer defender a sua bandeira. Eu acho que não tem mais esse negócio, eu jogo no Arsenal, você joga no Tottenham, eu jogo no Manchester United, você joga no Manchester City. Eu acho que ali eles esquecem e vão jogar pela bandeira do país deles, entendeu? Então eu acho que não tem isso. Mas você acha que a Inglaterra pode ganhar a Euro no ano que vem, né, na verdade? Acho que não seria um absurdo. Acho que sim. Acho que pode. Entendi. Se é a favorita, é uma das. Entendi. Eu também aposto. Eu acho que essa renovação da Inglaterra tem sido muito boa. É esperar que o Harry Kane volte bem, né, cara? Também. Porque ele vem se lesionando bastante, né? E o pessoal tá até brincando. O pessoal tá até brincando que chama o Lingard que ele resolve. Eu acho que ele não vai resolver muito, não. Mas, enfim. E o pessoal tá aqui, e o pessoal não gosta mesmo do Pickford. Muita gente falando aqui, ó. Ele é fraco. O Black Wolves Brasil tá dizendo que a Euro já é de Portugal. Tá bom, então. Só porque nos Wolves é a seleção de Portugal inteira, né? Deve ser por isso que ele tá falando isso. Para terminar, Marcela, e também não tomar muito do seu tempo aí, já queria agradecer, né, primeiramente por você ter atendido mais uma vez a gente. Agradecer bastante, dizer mais uma vez que a gente é um canal independente, então a gente se espelha em várias pessoas, né, para a gente continuar o nosso trabalho. E uma dessas pessoas é você, tá? Então a gente queria mais uma vez agradecer por você ter atendido a gente. Nossa, eu que agradeço, obrigada. Eu realmente não tô indo para muitas lives porque eu tô sempre com as crianças. Andrei estava num podcast agora, aí deixei a Lara um pouquinho. Lara já tá dormindo no horário errado. Enquanto eu conversava, nem vi que ela estava dormindo, mas já, ó o que aconteceu aqui, ó. Dormiu, acordou agora. E aí a gente fica nisso. Mas é sempre legal, é sempre muito legal. Quando eu participo, a gente sempre tira boas lições assim, das nossas conversas. E é muito bom conversar também com fã de esporte. Tá bom, então. Obrigado, Marcela. Fica com Deus aí. Bom descanso. Amém. Obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.